Olá pessoal, então vamos lá agora no nosso segundo vídeo, certo? A segunda dica de hoje. A segunda dica vai ser o seguinte: como você pode aproveitar ao máximo seriados, certo? Todo mundo sabe que seriados são extremamente populares nos Estados Unidos e para tudo você tem um seriado, né? Pior que novela aqui brasileira. Então, enfim, são inúmeros os seriados que existem. Eu disponibilizei para vocês no Google Drive, aí na pasta, uma lista com várias sugestões de seriados, certo? Então, se você tiver sem ideia, se você, sei lá, por qualquer razão, quiser assistir um seriado novo, tá lá uma lista gigante. Você pode consultar e escolher um daqueles ali. Dá uma chance ao seriado, né? Muito importante. Não é a dica de hoje não, mas dar chance ao seriado é muito importante. Netflix, sem querer fazer propaganda, mas o Netflix ele ensina bastante isso a gente. Sim, voltando. A dica com relação aos estudos com seriado é o seguinte. Primeiro eu vou dizer como eu costumava indicar esse estudo, certo? E por que ele mudou. Bom, antigamente, como é que eu recomendava? Eu dizia para o aluno mais básico assim, que tivesse um conhecimento razoável ou pouco, para ele assistir duas vezes. Aliás, voltando, era uma rotina semanal, certo? Então você assistia uma vez o episódio por dia, o mesmo episódio. Então, vamos supor o episódio 1, certo? De Friends, sei lá. Eu recomendava ao aluno assistir o episódio 1 de Friends no primeiro e no segundo dia com legendas em português, no terceiro e no quarto dia com legendas em inglês, no quinto e no sexto dia sem legendas, certo? Era assim que eu recomendava essa rotina. E no sétimo dia a gente assistia em sala e comentava, né? Comentava expressões novas, comentava, enfim, sobre o que o episódio era e etc. Certo? Essa era a rotina que eu recomendava. Só que, utilizando essa rotina e tentando melhorar, né? Eu estava tentando me reciclar nessas férias e tentei olhar com os olhos mais críticos possíveis, certo? Essa rotina. E testei comigo mesmo para realmente ser bastante crítico, bastante criterioso e tentar ao máximo melhorar, certo? Eu notei algumas coisas. Que, primeiro, essa segunda repetição aí, por exemplo, dois dias você assiste um episódio legenda em português. Eu percebi que essa repetição era desnecessária, certo? Todas as repetições eram desnecessárias. Porque o objetivo dela, até você chegar com legenda em inglês ou sem legenda, era você conseguir entender o que estava por trás. Então, digamos assim, com legenda em português era para entender o contexto. Com legenda em inglês era para ver o que os personagens falavam em cada legenda. Entendeu? Então, eu percebi que essa segunda repetição ela era desnecessária. Certo? Segundo, eu percebi que você passar uma semana inteira só em um episódio é bom e ruim. É bom que você consegue entender o episódio praticamente perfeitamente, sabe? Se você, sei lá, chegou na primeira vez que assistiu o episódio com 5% de compreensão do episódio, nessa sexta vez você já chega com uma compreensão de, sei lá, 70, 80% do episódio, que é muito, né? Mas eu notei que, apesar disso daí, o aluno ele deixa de ver outras coisas, certo? Então, esse aproveitamento é baixo. Tá entendendo? Você passa uma semana para compreender legal e perfeitamente um episódio. Aí na segunda semana, mais um episódio. Na terceira semana, mais um episódio. Na quarta semana, mais um episódio. No final você vê que você passou um mês para compreender bem, assim,
4 episódios, né, de um seriado. Enquanto que você poderia estar compreendendo, digamos assim, deixa eu fazer a matemática. Enfim, bem mais, tá entendendo? Se você não fizer essa repetição, deixa eu ver o que mais. Então, o aproveitamento era baixo, certo? E o outro problema também era que ficava um pouco maçante, sabe? Você fica um pouco maçante, querendo ou não, né? Você repetir o episódio 6 vezes, aliás, 7, né? Além do mais, é complicado você com a rotina, aliás, você manter essa rotina todos os dias. Todo santo dia surge algum imprevisto, sabe? Quer queira, quer não, sempre surge algum imprevisto. Então, tem esse problema, né? De surgir sempre algum imprevisto e você não concretizar a rotina do jeito que era para ser e ficar aquelas janelas, tipo assim, na compreensão que não era para existir, tá entendendo? Ou então você atrasa a rotina, e em vez de ser uma semana, passa a ser uma semana e 3 dias, sei lá, sabe? Para depois voltar ao normal. Enfim, eu vi essas falhas, essas lacunas, certo? E eu tentei preencher e eu acho que eu consegui chegar num consenso em que, comigo mesmo, né? De como aproveitar melhor esses episódios. E como seria? Se o aluno quiser, certo? Ele pode assistir uma vez o episódio do seriado com legenda em português, sem problemas. Logo em seguida, para assistir o episódio com legenda só em inglês, certo? Se o aluno não quiser, ele pode assistir direto só com legenda em inglês, certo? Por quê? O com legenda em inglês é opcional, eu digo, que é só para você compreender melhor o contexto, só para você, sei lá, pegar os pontos que você chama a sua atenção e prestar mais atenção quando tiver a legenda só em inglês, certo? É bem mais, digamos assim, mais didático para se aprender. Mas é opcional por quê? Porque o aluno também pode assistir só com legenda em inglês. Não sei se você se lembra que no outro vídeo eu falei para você se sentir confortável com o desconhecido. Não foi? Então, se sentir confortável com o desconhecido nesse caso é pegar o episódio só com legenda em inglês por algumas razões. A primeira, você não precisa entender o episódio todo, certo? Cada episódio você vai aprender uma coisa diferente, você vai aprender um pouco mais, certo? Você não precisa entender o episódio todo. Tá entendendo? Porque você pegar o que quer que seja e tentar compreender tudo de uma vez só é chato, sabe? Você perde o interesse na coisa. Então, você não precisa compreender ele todo, certo? Segundo, você assistir um episódio em português depois em inglês, em português depois em inglês, em português depois em inglês, pode cansar. E você assistir, tipo assim, non-stop, tipo, seguido, assim, episódios com legenda em inglês é mais estimulante, sabe? Mesmo você não entendendo tudo, assim, dá mais aquela estiga de você, o próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio. Tá entendendo? Porque a chave disso tudo é você gostar da coisa. Entendeu? O aprendizado do inglês, ele vem como consequência mais, sabe? Deixa eu ver o que mais. Sim, além disso, esse é o modo que você deve assistir, certo? E como é que é o modo que você deve aprender, ver novas palavras, etc. É o seguinte, quando tiver com a legenda só em inglês, certo? Você não vai pausar a cada vez que você não entender alguma coisa. Não, isso aí não deve acontecer, certo? Questão do episódio de 20 minutos, né? Vai durar 40 minutos e você... Às vezes as pessoas não têm tempo para isso. E novamente pode ficar chato, certo? Você entender
ter que entender tudo, pode ficar chato, maçante e você não querer continuar a assistir outros episódios, que é mais importante. Você deve só pausar quando você vir alguma coisa que lhe chame a atenção, certo? Por exemplo, você está entendendo bem legalzinho, certo? O episódio, tal. Aí chega uma palavra que você, opa, que isso? Aí você, puf, pausa o episódio, aí vê essa palavra. Que palavra é essa? Palavra nova, né? Dá uma olhada lá, coloca lá no Google, sei lá, Gravy Boat Definition, certo? Ou então você usa o Google Imagens, certo? Que é muito boa a ferramenta. Então, só quando a palavra, tipo assim, você estiver entendendo legalzinho e aparecer essa palavra que você não entenda, ou quando a palavra se repete demais, sabe? Tem uma palavra que você não entende, por exemplo, unnecessary, não sei. Daí você vê essa palavra unnecessary, sei lá, em Friends, Phoebe fala unnecessary. Aí depois Chandler fala unnecessary. Aí depois Ross fala unnecessary. Não, mas que porra é essa? Aí você vai, puf, pausa, certo? E vê o significado. Unnecessary definition, certo? Indico demais vocês fazerem isso. Para não se tornar maçante, né? E você só ir atrás que você se interessa mais. Ah, o aprendizado é mais vagaroso. É verdade, é mais vagaroso. Mas dessa forma te proporciona você assistir muito mais episódios, certo? Do que você assistiria se você tivesse vendo em português, inglês, ou então se você pausasse tudo para ver as definições, certo? Outra coisa, sim, forma de assistir, acabei esquecendo de falar. Seguinte, assistam todos os dias, certo? Não deixem de assistir um dia sequer. Mas por quê? Porque é o seguinte, se você não estiver bem acostumado, certo? Com um episódio com legenda em inglês, principalmente se você não estiver bem acostumado, o primeiro dia vai ser difícil você entender. O segundo episódio vai ser difícil. O terceiro vai ser mais ou menos, você já está pegando o negócio. O quarto episódio você já vai estar conseguindo seguir quase que perfeitamente, certo? Agora, parou um dia, parou dois, para voltar no dia seguinte, complica, fica ruim, Eu falo essa experiência própria, certo? Quando eu estou assistindo um anime, 2, 3 dias, 4 dias, bem legalzinho assim, aí de repente vem um tutorial, aí de repente vem obrigações X, obrigações Y, depois vem isso, depois aquilo, e sabe, lota o meu dia todinho. Eu chego no final do dia, estou morto, destruído e não consigo assistir esse episódio, né? E depois eu me prejudico. É sempre assim. Sempre assim. É meio como se você tropeçasse assim, entendeu? E para continuar a caminhada, você precisa restabelecer o equilíbrio, etc. Entendeu? Então, assistir todos os dias. Certo? Assistir todos os dias. Não parar pelo menos um episódio. Sabe? A maioria dos seriados... não, a maioria não, mas boa parte dos seriados são seriados de 20 minutos. Dá pra você assistir todos os dias, entendeu? Nem me venha com essa. Dá pra você assistir. Inclusive, eu vou fazer até um vídeo depois explicando maneiras de você aproveitar melhor seu tempo. Para você conseguir assistir seus episódios de seriado, conseguir escutar suas músicas, jogar seus jogos e etc. Ok? Bom, acho que não tem mais nada não. Se tiver alguma coisa, adicione depois. Isso aí. Ok, valeu então, até o próximo vídeo.